Olá, sejam bem-vindos a mais um Que Vida é Tua, comigo, Cláudio Almeida, com o meu amigo, companheiro e que adora sempre os meus toques, Daniel Leitão, e com o apoio da Pixel Studio, soluções em multimédia e live streaming. E com mais quem hoje? Olha, no Que Vida é Tudo esta semana recebemos uma pessoa que, para os fãs de Star Wars, é alguém que se juntou ao lado negro da força, porque ela licenciou-se em jornalismo e durante 13 anos exerceu a profissão, foi um dos rostos dos noticiários da TVI, até que em 2020 foi trabalhar para o Parlamento Europeu. Regressou a Portugal para ser a diretora de inovação numa conhecida empresa de mídia, mas em dezembro do ano passado optou pela agricultura. Não para cultivar propriamente dito, mas para ser adjunta da Ministra da Agricultura e da Alimentação do atual Governo. Pelo meio ainda escreve livros e é professora, reconhece que é uma privilegiada e percebe porquê, não é? Porque a fazer tanta coisa, claramente o dia dela tem mais que 24 horas como os nossos, não é? Portanto, deve ser por aí. Senhoras e senhores, no Que Vida é Tudo esta semana, Patrícia Matos. Olá, Patrícia, muito bem-vinda. Olá, obrigada. Tem mesmo mais que 24 horas. Tem, não tem? Pois é isso, já vamos falar sobre isso. Sim. Patrícia, só assim para começar, assim, muito ao leve, que vida é a tua? Olha, é uma vida muito agitada. Começa muito cedo, continua a começar muito cedo, ainda que eu já tenha deixado muito cedo, mas ainda começa muito cedo. Posso estar a tomar um pequeno almoço num sítio, a almoçar noutro e a jantar noutro, é absolutamente possível. E no meio vou fazendo algumas coisas. Quer dizer, a forma como descreveste também podia ser a vida da mulher de um jogador de futebol. Podia ser. Não é? Se bem que eu acho que isso é mais do jogador de futebol. A mulher do jogador de futebol tem uma vida um bocado mais tranquila. Pois, talvez. Pelo menos eu acredito muito nisso. Conheço algumas e elas dizem que sim. Pois, pá, é verdade. Mas a Georgina tem uma vida dela, não é a mulher do jogador de futebol. Sim, podias ter uma série, se a Georgina trabalhasse, era Patrícia. Sou Patrícia. Patrícia. Trabalho muitíssimo. Tinha muita matéria-prima para uma série, portanto... Muito bom. Podia ser. Não tenho essa pretensão, mas ela também acho que não tem pretensão de trabalhar tanto. Eu via, honestamente. Eu também via. E como é que começa? Vários trabalhos, vamos começar aqui pelo jornalismo, né? Que é que começa e decide estudar. Como é que começa isso? Querias ser a Lois Lane do Tramagal? Ou... Era mais ou menos isso. na altura dava essa série de Super-Homem, é verdade. Eu gostava sempre mais do Super-Homem do que da Lois Lane, sou sincera. Portanto, mas que é da roupa? É da t-shirt, eu gosto muito de azul e a t-shirt dá-me... Mas podes sempre fazer caracolita caracolinha à frente, posso. Posso. Ainda nunca experimentei, mas é uma boa ideia. No Carnaval pode ser uma boa jogada, pode ser. Queres chegar ao Ministério agora com caracolita à frente? Estás diferente, deram-me uma ideia. Estás diferente, ela não sabe decidir arriscar. Exato, eles sabem que eu sou assim um bocado alternativo. Fora da caixa, como as pessoas costumam dizer, não é? Fora da caixa. Sim. Eu sempre gostei muito de comunicar e sempre fiz muitas coisas associadas à comunicação, não todas numa idade muito mais precoce em relação ao jornalismo, claro, mas comecei a fazer rádio muito cedo e tínhamos um jornal na escola e, portanto, eu também colaborava, fazia teatro e percebi que a comunicação me era natural e me era fácil. E era um caminho que eu gostava de percorrer. E a rádio acabou por me dar muito esse sonho e era efetivamente aquilo que eu queria fazer e, portanto, optei por tirar o curso de jornalismo. Só passar música não era de todo algo desprestigiante para mim, mas eu queria fazer mais coisas. Portanto, aquilo de que eu gostava não era só... rádio, és muito jovem. Como é que tu começas a fazer rádio tão... Eu comecei a fazer rádio com 12 anos. Porque era um programa da escola, a rádio local, que já não existe. Na altura disponibilizava um horário para nós fazermos e dinamizarmos e falarmos sobre problemas da comunidade escolar. Não há bolicaus no bar da escola. E por acaso, não sei se alguma vez dissemos isso. A comunidade escolar está revoltada. Não sei se alguma vez dissemos isso, mas como também os bolicaus tinham sempre uma avaliação dúbia, acho que optámos por não falar sobre isso. Fomos eliminando algumas polémicas logo de início, muito cedo. Comecei a perceber logo muito cedo. E divulgávamos algumas atividades da escola e, portanto, acabou por ser muito interessante. Eu fazia isso com um professor, que também já partiu, e nós fazíamos esse dinamismo e às vezes recebíamos algumas pessoas da escola, enfim, um programa de rádio normal. Era só uma hora, mas era muito engraçado. E começou a aguçar-me ali um bocadinho a vontade de continuar e assim foi. Começou a partir daí, depois fiz jornalismo, sempre com o foco na rádio, e a televisão acabou por tropeçar. E tinhas a preocupação do jornalismo, porque na rádio é isso, podes ser a pessoa que gosta mais de pôr música, podes ser a pessoa que vai... O que é que tu gostavas mais de fazer? És a pessoa que ia buscar o furo jornalístico? Lá está, os bolicaus, ou dizer, há ali um professor que chegou atrasado hoje. Não, eu estou melhor. Era a Patrícia a abrir
Exclusiva última hora, Patrícia 6C anda enrolada com o Ruben do nono A. Quando toda a gente sabe que o Ruben tem um fraquinho. Atrás do pavilhão, apanhados atrás do pavilhão. Exatamente. Em flagrante. O que é que como jornalista gosta. O que é que te divertia mais a fazer na rádio? Divertia muito. Eu na altura não fazia jornalismo, porque ainda estava muito naquela fase do que é que iria fazer depois. Eu não tive experiência de jornalismo na rádio. Tive só depois na parte de estágio, já numa altura mais profissionalizada. Mas eu passava música e fiz esse programa. Depois deram-me mais uns horários e eu acabei por ir fazendo e ia dinamizando. E foi assim. Que tipo de música é que passava? Olha, passava muito música dos anos 80, que era aquilo que eu gostava mais muito. Tinha um programa que era um nome muito batido na altura, que se chamava Music Box, e que tinha, acho que era 2 horas durante a semana e fazia assim. Passava assim música da altura do ano em que eu nasci e antes. Ok, muito bem. Para trabalhar a memória. E os seus colegas gostavam? Normalmente de rádio de escola iam lá dizer, passa Mas isso já não era na rádio de escola, isso já era noutro horário. Já era noutro horário, sim. Mesmo assim, sim, eu tinha audiência, a rádio tinha muita audiência, era uma das rádios mais ouvidas de concelho. Muito bem. Logo ali. Logo a ter audiências. Logo preocupado com as audiências. Não, era para ter audiências. Atenção, temos audiências. Isto não era uma rádio na dispensa do... Atenção, há uma estratégia logo desde o início, não é? A pessoa não trabalha para aquecer, exatamente, não é? Ou para acrescentar e para ter ali alguma lógica, ou então não faz sentido. Não me deixes ir as pessoas dizerem, não ligo nada à audiência, de Patrícia, não ligo desde os 12. Exato. Não. Agora imagina depois o que é que isso me aguçou na televisão, não é? Houve um dia que eu meti Scorpions e estavam 7 pessoas em simultâneo a ouvir, só para tu veres. Na altura ainda não tínhamos essa métrica. Duas começaram-se a beijar a meio, não tinha uma métrica. Muita gente foi feliz ao som destas músicas. Exato. Não tínhamos essa métrica. É uma pena que por acaso... Aliás, os censos revelam que antes da Rádio para o Ar, nós éramos 10.500. Depois da Rádio para o Ar, passámos a 14.000. Disparou. Olha, e ao mesmo tempo, tu começas no Tramagal Sport União, sim, a dar os primeiros passos, mas... Bem, vocês foram mesmo escrutinar a minha vida. No atletismo, sim. Ainda não chegamos à parte boa. No atletismo, o que é que aconteceu aqui? Perdemos uma excelente atleta ou ganhámos uma belíssima jornalista? Olha, não sei. Eu acho que o que aconteceu aqui foi uma lesão nos joelhos e eu tive de deixar de praticar atletismo porque não era compatível e não é compatível. Ainda hoje faço atividade física muito moderada porque tenho parafusos nos 2 joelhos e, portanto... É verdade. Precisava, mas foi uma falta de parafusos. Mas foi uma lesão... Pessoas têm um parafuso a mesmo, mas tenho 2 em cada joelho. Ok, 4 a mais. Mas tiveste uma lesão... É um problema congénito, sim. Sim, e portanto não era compatível, não dá, por exemplo, para fazer longas distâncias. Claro que se eu fizer 4 ou 5 quilómetros consigo, mas depois os dias seguintes são bastante mais complicados. Claro, sim. E portanto foi isso que me levou a deixar o atletismo. Eu gostava muito de fazer barreiras, digamos que depois com a articulação do joelho acaba por ser complicado, não é? Sim, é difícil. Sim. Fazia estafeta também, tínhamos um histórico giro na estafeta. Então, mas repara, mas nunca pensei... Olha, graças a teres pensado nisso. Atletismo, estavas na rádio, porquê não te dedicaste ao lançamento do disco? Peso, disco não, mas o peso sim. O peso fazia também. Disco, os CDs eram muito Estavas na rádio, olha, vai os Scorpions, eu ainda fiz rádio com vinil, mas foi muito pouco. Já era muito CD, era muito levezinho, não dava pica. O Tramagal era uma zona ventosa, aquilo. Mas nunca pensaste, por exemplo, em jornalismo de desporto. Ou seja, tu gostavas mesmo era de praticar, não era tanto o desporto em si. Eu gosto muito de desporto, mas fazer jornalismo nessa área nunca calhou. Nunca calhou. Mas na altura, quando fiz o meu estágio na Antena 1, ainda estive ali, eles tinham um programa que eu não sei se ainda existe, que é dedicado ao desporto escolar. Era dedicado ao desporto escolar. E na altura eu ainda fiz esses alinhamentos durante muito tempo, o tempo de estágio. Engraçado. Foi a única experiência com o jornalismo desportivo. Sim. Portanto, tu agora mesmo em termos de jornalismo, tu não consegues fazer peças em cima do joelho, não é? Nem em cima do joelho, nunca. Não, até porque por causa dos parafusos... Mesmo por questões físicas, mas também não és pessoa, mas também nunca foste pessoa de fazer coisas em cima do joelho. Portanto, a tua característica, sempre planeaste... Sou muito planeadora, sou. Sim. Quando alguma coisa foge do plano, adaptas-te ou tens aquela primeira fase de porquê é que isto tipo a alemão, um bocado? Já extravasei mais a parte do porquê é que isto está a acontecer. Ok. Depois habituei-me, não é? Aprendi a lidar, a pessoa cresce. Mas ainda quando sai fora do radar ainda me transtorna bastante. Eu desenvolvi aquele espírito do piloto de aviação, que é, eu levo o avião no ar, vou a meio da viagem, mas já estou a pensar qual é a condição da pista quando eu chegar. Portanto, aquilo que eu puder antecipar, eu antecipo.
Por isso é que ultimamente temos sofrido todos um bocadinho com os nervos, porque há coisas que não conseguimos antecipar, e a vida também é isso, nós não conseguimos antecipar tudo. Claro. Aprendi a ser confortável, a que o inesperado fosse confortável. E, portanto, tenho sabido movimentar-me razoavelmente bem nessa área. Mas não é fácil. Pois, acredito que não. Olha, entretanto, depois acabaste tu, então, a tua licenciatura e, como a maioria dos recém-licenciados da área, foste estagiar, no teu caso, para o grupo Mídia Capital. Certo. Inicialmente nem era jornalismo televisivo em que querias trabalhar, lá está, que estávamos a falar aqui, era rádio. E como é que imaginavas essa parte de rádio sem ser o passar músicas lá na rádio escolar? Olha, é que não, será que não preferias estar ali meio escondida atrás porque não havia uma imagem, não é? E tipo, estava naquela, esta reportagem não é muito boa, não quero dar a cara por ela. Então na rádio estavas sempre defendida. Porque eras boa aluna, portanto não havia esse medo. Essa era uma boa, mas quer dizer, não dava a cara, mas dava a voz, portanto acabavam sempre por me encontrar. Pois. E ainda hoje continua a ser o meu grande handicap. Handicap no sentido de ser descoberta no meio de toda a gente, é a voz, porque podem não recordar muito da cara, mas eu posso estar em qualquer lado, absolutamente anónima, está tudo certo. Mas eu digo, queria um café, se faz favor. Sim, eu vou. 10 cabeças a rodar. Tens de fazer vozinhas? Fazer uma vozinha assim. Sim. Da próxima vez vou lembrar. Depois devias, quando queres passar despercebida, há pessoas que põem óculos e tu mudas. Passei uma fase muito simpática com as máscaras, na altura da pandemia. Pois imagino que sim. A máscara é uma máscara real. Devem ter se sentido muito aliviadas. É verdade. Mas quando a pessoa pede um café, aquilo é um bocado complicado. A rádio nunca foi pela parte do anonimato, foi sempre pelo fascínio da rádio. E vocês fazem, portanto, eu não preciso explicar o que é. E foi mesmo muito por aí, era muito isso que eu queria fazer. Fascinava-me a composição dos sons, fascinava-me dar uma história sem ter os ingredientes todos. Esse desafio era muito interessante para mim e continua a ser muito interessante para mim. E era isso que me movia, era isso que eu queria fazer. E toda a minha formação, até na faculdade, foi toda feita por aí. As piores notas que eu tive foi em televisão. Tinha lutas... Verdade, tinha lutas sérias com o meu professor e ele dizia, mas porquê é que não fazes? Eu dizia, eu faço. E ele, mas fazes, mas não te empenhas. Mas eu não quero fazer isto. Não é comum, não é? As pessoas normalmente empiezam sempre a ser o pivô do Jornal das 8. Mas eu nunca quis ser o pivô do Jornal. Se calhar foi por isso que fui, mas eu nunca quis ser o pivô. A sério, nunca quis. Nem nunca quis ser pivô. Quando me convocaram para fazer testes para pivô, eu olhei e disse, testes para pivô? Mas eu não quero ser pivô. Esteja calada e faça o que eu lhe estou a mandar. Eu disse, com certeza. E então lá fui eu e fiquei, pronto. E é a sucessão. Portanto, trabalhavas com os teus pais, portanto. Mais ou menos. Não, mas era obediente. Não, como era a TVI, porque eu pensei, o Rodrigo Guedes Carvalho estava na TVI para dizer, calce e faço, tenha noção, faço. Pensei, não, pelo visto não. Como vês, há muitas pessoas capazes de ser assertivas, exatamente. Então, e como é que alguém que realmente está na escola, está a estudar e diz, para a televisão, não, vai ao grupo Mídia Capital... Sim. Para tentar um estágio em rádio, não é? Certo. É porque havia o Grupo Mídia Capital, tinha muitas rádios, como agora também tem, mas tinha também o Rádio Clube, e eu pensei, Rádio Clube, comercial, portanto, está safo. O meu currículo já era todo muito já levavas com a experiência de rádio, não é? E eu pensei, está ganho. Não. Uma semana depois ligam-me e dizem, olha, é para dizer que foi selecionada e começa na próxima semana. E disse, ai que bom, então e qual é o meio? E eu pensar, rádio, TVI. E eu, TVI? Sim. Deve haver um engano. Não, é TVI. Nós achamos que é para a TVI. Como é que tu reages? Quantas vezes a partir daí é que tu te olhaste ao espelho e disseste, vou fazer assim, vou no... Porque de repente tu pensas, eu vou ter de aparecer. Eu nem pensei nisso. Não, zero. Nada. Não era aparecer, eu ia fazer um estágio, não é? Portanto, eu nunca pensei, vou ter que aparecer, zero. Eu ia lá, pensei, fazer um estágio, adeus, um beijo e um queijo. E está bom. Está feito. Pois. Nem isso depois? É bom se calhar não levaste com o choque logo. Levei, porque entrei na redação e 5 minutos depois olhei e pensei, não, isto não é para mim, tchau. E aparece alguém para me ir buscar e eu já não posso fugir. E então aconteceu aquilo assim. O que é que te impactou logo? A confusão, porque eu vinha, obviamente eu era uma estudante, não é? Tinha a experiência de rádio, mas era uma rádio local, portanto,
Eu tinha uma confusão relativa a nível de trabalho. Fazer investigação com canetas de cor e com Exatamente, cheiro, e fazer as sementas todas bem passadinhas. Exato. E ter tempo de... Não, espera, deixa-me ouvir outra vez que eu não ouvi bem. Enganei-me aqui a escrever. Exato. Vou escrever outra vez. Enganas-te na primeira linha, estás na 10ª do computador e apagas tudo. Portanto, exato. Era mais ou menos isso, não é? Portanto, não... Nada, não é? E eu... Ok, vamos. E então, sentei-me ao pé do... logo no primeiro dia, sentei-me ao pé do editor de Sociedade e, passado para aí 2 horas, ele deu pela minha existência e olhou para mim e disse... Então, e tu, o que é que sabes fazer? Eu disse, de televisão, nada. Aliás, eu nem sei o que é que estou aqui a fazer. Eu vim entregar aqui um almoço. Eu vim cá enganáveis. Pronto. E ele disse, está bem, então e mais? O que é que sabes fazer mais? E eu comecei a explicar-lhe o que é que já tinha feito. Ele olhou para mim e disse, está bem, então amanhã às 7 da manhã estás a sair em reportagem. E eu percebi nitidamente que era uma praxe. E disse-lhe, está bem, então e vou acompanhar quem? Porque era normal os estagiários acompanharem os profissionais, para ver como é que é, procedimentos, ainda por cima, porque tens um material, tinhas que ir buscar cassetes, e há todo um procedimento, há todo um esquema. E ele disse, não, vais sozinha. Eu disse, vou sozinha. Vais, tu desenrascas-te bem. E fui sozinha. Foi praxe, não é mesmo? Lembras-te do que era? Lembro perfeitamente do que era. Era um português que tinha sido assassinado no Brasil. Um tema leve logo assim. Logo a abrir. Um português tinha sido assassinado no Brasil e o corpo ia chegar a Portugal na manhã seguinte. E tu foste receber? E eu ia receber o corpo. Eu admito que o corpo possa ter chegado, com todo o respeito, e obviamente. Nós não vimos nada, não é? Portanto, a Patrícia foi uma verdadeira praxe. E ele assim, olha, é a minha carreira, olha a minha carreira ali. Exatamente. E conseguiste fazer essa reportagem já, ou foste mesmo sincera e dizer, daqui Patrícia Matos, eu admito que o corpo possa ter chegado. Nada disso. Eu telefonei e disse, olha, não há... Porque o jornalista, quando chega ao local, a primeira coisa que faz é ligar para a redação para perceber e para dizer o que é que está a acontecer, não é? E eu disse, olha, passado um tempo, não há corpo nenhum. Chega agora. Não, aguenta aí um bocadinho, ou tenta falar com alguém. Pronto, e eu tentei falar com alguém, efetivamente. Vais perceber pelo cheiro. Mas não havia. Ainda por cima era de logo de figo maduro, portanto... Foi uma manhã muito interessante. Mas era praxe, ou seja, eles já sabiam que não ia, eu acho que não eles, se ia passar nada? Eu acho que eles eventualmente já sabiam. Mas ninguém te disse nada quando chegaste? Nada. Foi como... Não, eu e o repórter de imagem com uma atitude absolutamente profissional. Chegou uma altura que ele olhou para mim e disse... eu acho que isto é praxe, tu sabes que não vai acontecer nada aqui. O engraçado é que fazes a praxe a ti, mas o câmara também não é praxe. Claro, então é uma equipa, não é onde vai um, vai outro. Isto é para o bom e para o mal em televisão, nós estamos sempre juntos. Portanto, é a mesma coisa. Eu também fui apedrejada depois, passados uns anos, em direto. Para o bom e para o mal, veio eu e levou o repórter de imagem, portanto, está tudo certo. Onde é que isso foi? Foi à porta da Assembleia da República, em 2013. Foi na altura, houve uma greve geral e a seguir à greve geral havia uma manifestação com vários sindicatos. A manifestação começava no Rossio e acabava na Assembleia da República. E havia vários repórteres em várias posições. Eu estava no Rossio e ia até à Assembleia da República e era suposto ficar na praça cá em baixo. Só que começou a acontecer ali qualquer coisa e eu tive de subir a escadaria e o repórter que estava cá em cima foi para baixo. E depois trocámos de posições outra vez. Aquilo foi tudo o que podia acontecer, aconteceu ali. E eu fiquei lá em baixo e há uma altura em que os ânimos, as pessoas começam a apedrejar a polícia de choque e os ânimos começam a exaltar-se um bocadinho e estamos todos em direto, uns de cima e outros de cá de baixo, estamos todos em direto e há uma altura em que a polícia arranca a escada abaixo e desata a pôr ordem. E eu estava... E tu tens parafusos no joelho, cuidado! Nem pensei nos parafusos no joelho. E começámos a descer a rua de São Bento, tem aquela pequena rampa, não é? Começámos e havia uns carros estacionados e então estavam vários jornalistas, estava eu, o repórter de imagem e o assistente, porque nós estávamos em direto e ele estava a segurar o material, e estava mais uma fotojornalista e havia ainda outro colega. Pai, começam a chover pedras em cima de nós e vidros e não sei o quê. Pai, eu estou em direto e de repente bate-me uma pedra da calçada na testa e eu digo, ai! Baixo assim a cabeça e continuo, levantei a cabeça e continuo em direto. E foi assim uma coisa. E depois acabou aquela confusão toda, não é? Eu lá passei a emissão para outro colega que estava
E pronto, doía-me a testa, mas eu não sabia como é que estava. Mas continuas sempre? Continuei sempre. Não, comigo é da show must go on, é sempre a andar. Jogar. Não jogava. Mas é Gabriel Quaresma que perdeu um dente. Exato, continua com o dente e tu levas com uma pedra na cabeça, continuas. Era mesmo assim, TVI era assim? Era rock and roll, era uma coisa... Todo o terreno, éramos todo o terreno. E como é que era o ambiente de redação? Como é que era? É aquela coisa que se vê nas séries de sexo, drogas e rock and roll, ou é uma coisa... Se é, eu nunca percebi. Pronto, meia culpa, eu... Estive lá nos dias do rock and roll. Estive lá nos dias do rock and roll, sim. Mas os outros não sei. Os outros não tenho dados suficientes para falar sobre esse assunto. Mas era uma redação, obviamente, e tínhamos momentos de stress e outros momentos mais tranquilos, e pronto. E como é que tu te adaptaste depois daquele choque inicial? Porque, entretanto, tens aquele choque de, olha para este mundo, olha isto tudo a acontecer, olha eu aí ver um morto que não chega, olha eu a levar com uma pedrada na testa. Como é que às tantas tu, Patrícia, te começas também por dentro a ambientar aquilo? Sempre foste um corpo estranho ou... Não, eu acho que a minha grande característica é essa, que eu consigo moldar-me a muitos ambientes, ou a qualquer ambiente em que esteja. E isso é muito facilitador para mim. Ajuda-me muito pelo menos a começar a trabalhar rapidamente. E esse estágio na TVI foi muito curto, esse de final, porque era 1 mês e meio, era de final de curso. E depois dessa ida a receber o corpo que nunca chegou, ou que chegou, mas nós não vimos, 3 ou 4 dias depois eu estava a abrir jornais e as coisas aconteceram naturalmente. Ok. Não assinava peças, mas fazia as peças. Olha, é depois desse episódio, por exemplo, da pedra na cabeça, que surge a possibilidade de passar jornalista normal, chamamos, para pivô de um programa de notícias. Eu pensava, coitadinha, ela com uma pedra, que coitada. Coitada, vamos tirar. Não é, vamos estar a ver. Ela agora também já não está. Deve ser a única que se quer levantar às 4 da manhã. É isso. Levou com uma pedra na cabeça. Ninguém quer, olha, assim dizer, olha, pronto. Já que ninguém quer. Nessa altura já acordava às 4 da manhã, só que esse foi um dia diferente e acabámos por ser todos muito mobilizados, porque percebemos que era um dia que precisava de mais pessoas na rua do que o normal. E deixem-me dizer-vos que eu só me percebi que tinha um grande alto na testa quando doía-me um bocadinho e depois alguém na redação me disse, se calhar vai aí à estação do INEM, só para ver se está tudo bem, não perdeste os sentidos, não vomitaste, mas just in case vai aí. Sim. E eu vou à carrinha do INEM e olho e vejo-me com um corpo estranho. Está aqui uma pessoa. E eu olhei e disse, o que é isto? E diz o enfermeiro, isso é o resultado da sua tarde. E disse, está bem. Mas ainda fiz o direto depois para o Jornal das 8, portanto... Ainda fiz. Teres desenhado ali um smile. Eu tinha ali o meu machado de guerra, então não ia fazer. Foi 2013. A internet não perdoa. Não perdoa, não existe isso, de certeza absoluta. Portanto, já sabem, pesquisem no YouTube. 2013 vou encontrar a Patrícia Matos. Desde esse dia que Patrícia é conhecida como uma grande cabeça de informação. Isso mesmo, grande tola. Não, eu nessa altura já estava a fazer o Diário da Manhã, porque eu cheguei ao Diário da Manhã talvez 1 ano ou 2 antes. E nessa altura eu já estava, portanto... Foi uma coisa só que foi ali um interregno, porque nesse dia, como vos disse, havia mesmo necessidade de estar mais gente na rua. E pronto, e não foi isso que motivou, mas foi o... E como é que era apresentar aquilo que é basicamente o primeiro bloco informativo do dia, não é? Aquilo com que as pessoas acordam e por aí fora? Era um desafio, eu era a figura odiosa que dizia bom dia a toda a gente, ainda por cima com um sorriso e com uma grande energia, não é? Portanto, toda a gente olhava para mim e dizia, só sou para ti, pá! Esta tipo deve estar a morrer, deve estar doida, está aqui já, tipo João Baião, aos saltos logo de manhã, não é? Também só não saltava, mas de resto lá para dentro saltava porque eu tinha que estar acordada e tinha que ter uma equipa acordada. Claro que ninguém está 3 horas e meia completamente concentrado, não é? Há momentos para tudo. Mas eu sabia que a energia que eu tinha de passar para fora e tinha de passar para dentro. E, portanto, era muito isso que eu fazia. Era um desafio muito grande porque era o programa mais longo e que acontecia mais cedo. Eram 3 horas e meia em direto todos os dias. E houve alturas que fizemos um verdadeiro milagre, porque eu acordava antes das 4. Houve fases em que o programa passou das 6h30 para as 6, que era curiosamente a hora em que nós tínhamos mais audiência, das 6 às 7. Achámos que não iria funcionar e a verdade é que funcionou.
mesmo contra as nossas vontades, mas a verdade é essa de bolas, as notícias já chamam para as 5. Porquê é que as pessoas não dormem mais cedo? Mais tempo, mas é efetivamente isso. É engraçado porque deu para fazer toda uma análise sociológica também ao longo desse tempo, não é? Eu tive 10 anos a fazer manhãs e notava-se nitidamente a oscilação e a diferença na vida das pessoas. Mais que não fosse, olha, só no percurso entre a minha casa e a TVI, havia cada vez mais gente a acordar de manhã, já não era só o autocarro da Carris e os padeiros, já havia muito mais gente à espera dos autocarros para ir trabalhar, portanto, havia sempre, deu para perceber essa mudança, e eu até brincava e dizia, pá, um dia eu vou parar e vou perguntar àquelas pessoas para onde é que elas vão. Eu sei que elas vão trabalhar, mas eu vou lá saber o que é que elas vão fazer da vida. Nunca fiz isso, mas ainda vou a tempo. Sempre? Sempre, porque provavelmente elas continuam a fazer isso. E permitiu fazer muito isso. Era um desafio muito grande, foi o maior desafio que eu tive na TVI e foi, de facto, um programa incrível. Nós tínhamos uma vasta equipa de 4 pessoas a contar comigo e com o editor, portanto, tínhamos 2 pessoas para escrever. Às 8 da manhã tínhamos mais uma em termos técnicos para editar as imagens. Às 8 da manhã chegava um reforço e, portanto, éramos, no total, 6 até às 10. Mas sempre por Parece um serviço de catering, não é? Às 8 chegava um serviço de reforço. Sempre por idor. Hoje sentes que a vida, hoje olhas para o programa da manhã e sentes que a vida está um bocadinho mais facilitada. Então não está, eles são 4. Porque já entram humoristas, entra não sei o quê, entra alguém para Eles são fazer... 4. Entra não sei e tu pensas, tu fazias tudo sozinha. Penso muitas vezes. E agora? Sério? Penso muitas vezes. Eu fazia os jornais, fazia o trânsito, fazia o tempo, fazia as entrevistas, fazia as notícias, tudo sozinha. Penso muitas vezes nisso, sim. É que agora, realmente, depois porque eu estava a ouvir a falar e a pensar, eles agora falta um bocadinho, eu vou descansar aqui um bocadinho. E tem pessoas com quem conversar, não é? Ali um e outro. Outra dinâmica, não é? No início do Diário da Manhã também fizemos... essa dinâmica... no início do Diário da Manhã também fizemos dupla, mas não havia essa dinâmica, era uma dupla hard news, portanto, lia ele e nas entrevistas a mesma coisa. Claro. Não havia esse dinamismo, dava para descansar um bocadinho, porque obviamente a pessoa não está sempre a falar, não é? 3 horas e meia, ininterruptamente quase a falar, podem imaginar que é muito cansativo. Eu estava cheia de me ouvir já ao fim às 10 da manhã, não é? Mas agora é bastante mais simples, é verdade. Olha, e tu apresentaste então o Diário da Manhã durante 10 anos, 10 anos, pai? E lá está entre as 6h30 ou 6 e as 10 da manhã. O que é que era mais difícil? Não poder sair à noite ou não saber o que fazer o resto do dia? Eu sabia mesmo o que fazer o resto do dia, porque eu continuava a fazer muitas coisas. Aliás, eu estava a olhar para a hora e... Não, tenho que sair. Mas é só... Não. Hoje vou mais cedo. Eu tinha muitas coisas para fazer. Não podia era sair à noite, de facto. Pois é. Não podia. Houve vezes que saí, só que não podes ir a uma estreia de cinema, não podes ir a uma festa de anos, não podes ir a um jantar, não podes ir a uma reunião de família, porque, por norma, as pessoas socializam todas à noite, é verdade, não é? Claro. Sim. Porque têm o dia ocupado de trabalho e é o normal, é quando têm tempo. Eu dormia. E conversa lá, Patrícia, alguma vez aconteceu tu teres cedido essa... Pronto, vamos lá só beber um café. Claro que sim. E depois estamos em direta. Não, desculpe, estamos em direto. Assim é que é. Assim é que... Vou dizer-vos... Ainda meio despenteada. Não, isso nunca. Vou confessar-vos... Direto do Lux. Não é do Lux? Desculpe, que é Lux de baixo. Vou confessar-vos, e é a única vez que eu vou dizer isto, e se alguém repetir eu digo que é mentira... Eu sou uma pessoa muito disciplinada, muito disciplinada. Agora não sou organizada, não consigo ser tão disciplinada quanto gostaria, porque há coisas que não dependem de mim, não é? Claro. Mas naquilo que depende sou mesmo muito disciplinada. E, portanto, a minha rotina de trabalho e de descanso funcionava um bocadinho como as dietas. Quando tu dás uma facadinha não se nota tanto, recuperas depois, porque estás tão organizada que não se nota. Então, houve um dia que eu saí à noite até às 6 da manhã, dormi 3 horas e depois fui apresentar jornais todo o dia. Às 6 já não falava, às 6 da tarde já não falava. Foste apresentar tudo? Sim. E não te enganaste em nenhuma notícia? Nenhuma. Porque depois estás ultra atento, não é? Porque claro. Todas as tuas reservas vão para ali. E a pele estava impecável, porque eu também, a pele não tinha imperfeições, a base tapa tudo e está a andar. E chegaste ao fim e pensaste, malta, e hoje onde é que vamos? Não, também não estava assim. Nesse dia já não estava assim. Pensei, bom fim de semana. Exato. Cheguei a casa. Estou um bocado, olha, amanhã não vai estar um bocado doente. Mas estás aqui hoje. Mas foi a única vez, e já foi muito para o fim, porque já estava mais... Já era crescida, já conseguia fazer. E se fosse dieta era o equivalente a teres comido um bolo inteiro? Disseste, estou-me a sentir nunca mais. Talvez, eu faço isto. Talvez. Mas não tinha bebido, sabes? Foi mesmo só pelo divertimento. Sim, não tinha, mas é o se tivesse cansaço, bebido, obviamente era a desgraça, não é? Mas era o cansaço, claro. Se tivesse bebido, imagina eu a trocar nomes, era lindo. Sabes que a tua pele estava
ótima. Sim. A perguntar as notícias e tipo com um copo, mas mesmo com água, com gelo, tipo assim a abanar. Bom, o Primeiro-Ministro hoje... Agora temos aqui connosco o José Sócrates. E eu, José Sócrates, não, eu sou... Isto é o que eu quiser. Espera aí um bocadinho. Estavas a dizer que a tua pele estava impecável, não é? Porque tu tens que... Isso é importante. Não, repara, porque a tua pele, os cuidados que tu tens com a tua pele é que supostamente iam-te dando problema uma vez, porque tu colocaste uma fotografia com os cremes, era quê? Da Clarins ou qualquer coisa. Apareceu em 2018 uma notícia a dizer que Patrícia Matos estaria quase a ser investigada pela Comissão de Jornalistas porque puseste uma foto só a dizer estou aqui a tratar da minha pele. Isso foi mesmo verdade? Chegaste a ter problemas com isso? Ou... Não. Ou é daquelas notícias que não são bem... É isso. Notícias, aquele... Gostas muito desse bom jornalismo? Adoro. Adoro. E sei Sabes o que é que eu adoro mais? É porque sei exatamente onde é que ele vem. Ok. Sabes que... E contactas às vezes as fotos a dizer, olha, bom... Sim. Muito discreto, boa, foi muito discreto. Muito discreto, sim, nem percebi que eras tu. Sim. Não tão diretamente, mas mando recados. A sério? Sério? Claro. Hoje estou a limpar a minha cara com o sabão azul e branco. Não, é que, por exemplo, nesse ano apareceram duas notícias, não era? Era uma da Judite Sousa, que acho que efetivamente teria sido investigada pela Comissão. Não, repara, é assim, eu acho que a Comissão... uma marca de luxo e depois aparece. E agora Patrícia Matos pode vir a ser, não pode vir a ser. Uma coisa acho, sabes que eu acho lindamente que a Comissão faça esse trabalho. O que me aborrece é que primeiro faça esse trabalho só com algumas pessoas e que depois o faça de forma aleatória. Porque se eu digo-te, se a Comissão quiser fazer esse tipo de investigação, eu posso colaborar. Agora já não tenho carteira profissional, já não faz muito sentido, mas se algum dia voltar a recuperá-la, porque ela está depositada como ele for, não é? Portanto, está tudo certinho, eu renovei-a e depois voltei a depositá-la. Aborrece-me é que não é criteriosa na escolha, não é criteriosa na avaliação. E achas que uma foto com cremes não é o maior conflito de interesses que anda por aí? Não acho. Não acho mesmo que seja o maior conflito de interesses que anda por aí. Não precisas dizer nomes, lá está. O que é que anda por aí que tu dizes? Isto realmente é bem pior do que cremes. Referências a marcas, pessoas vestidas por, referências a isso, pessoas em sítios pagos por, isso aborrece-me bastante. Em ginásios pagos por, ofertas de... isso aborrece-me bastante, porque eu sou jornalista e sei quais é que são as regras, e cumpri-as. E se me quiserem investigar, está tudo à vontade. Já não foi a primeira vez que me investigaram. Olha, vou dizer-te outra. Em 2020, logo na altura da pandemia, curiosamente, isto é a absoluta curiosidade. O Ministério da Agricultura... Então, olha, eu tinha essa aqui guardada lá mais à frente. O Ministério da Agricultura fez uma campanha a nível nacional que se chama Alimente Quem o Alimenta. E eu achei aquilo absolutamente válido. E resolvi associar-me, fui convidada e resolvi associar-me a essa campanha e disse, olha, eu vou receber hoje, porque encomendei um cabaz de frutas e legumes. Portanto, acho que faz todo o sentido, se vocês acharem também, associar uma coisa à outra. Impecável. Portanto, isto deve ter sido, sei lá, uma quarta-feira, uma quinta-feira, quando gravei o vídeo e depois foi publicado, e recebi um e-mail do Departamento Jurídico da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista a querer esclarecer, a pedir esclarecimentos sobre qual era o meu vínculo com o Ministério da Agricultura, se eu tinha sido paga para fazer aquela campanha, quanto é que eu tinha recebido por aquele cabaz e uma série de outras questões. Como vocês imaginam, eu respondi prontamente. Aliás, não sabia que íamos falar sobre isso, não tinha trazido a resposta para vos ler. Mas é que isto o cabaz. O cabaz já era, não é? E continuei a encomendar cabazes, e continuo a encomendar cabazes e a comprar, porque acho que é absolutamente válido e é o que me faz sentido. Mas acho inacreditável como é que, claro que as pessoas que têm mais visibilidade estão mais expostas. Eu não sou naif e sei perfeitamente que é assim. Mas jornalistas... A minha carteira era 8.500, quer dizer, em 8.500 há muita coisa para poder questionar. A Clara de Sousa também tirou fotografias com o cabeleireiro e foram questioná-la se ela tinha recebido alguma coisa em troca daquela fotografia. Menos. Mas, Patrícia, eu não queria ser eu aqui a puxar agora mas repara, tu recebeste um cabaz, não é? Um cabaz. Epá, uma caixa de madeira, ainda por cima era boa. Mas 2 anos e tal depois estás a trabalhar aonde, Patrícia? Mas ainda estava na TVI nesse dia.
Isso é como a história das PPPs. Não, mas é uma parceria pré-remunerada. É pré-remunerada. Sai das Pós-remunerada, neste caso. Vou para administradores. Exato. E depois há pessoas que recebem Quem é que cabazes. garante que a Clara de Sousa de hoje para amanhã não está a fazer mises e por aí fora no... Guarda esta informação para quando a entrevistares e perguntas. Quando é que vai abrir o seu salão? Exatamente. Quando é que vai abrir o Clara de Sousa? Isto que eu estou a dizer é público. Se forem à Comissão da Carteira Profissional, estão lá os processos todos explanados, portanto. É pá, outra coisa maravilhosa. Portanto, há um YouTube de 2013 para ver. Como poderá, ainda posso ir à comissão o vídeo era paupérrimo, a sério. Aquilo ficou muito mal feito. Paupérrimo, porque eu achei que Mas eu vi o vídeo, estava lá o cabaz atrás. Estava o cabaz atrás, eu faço referência ao cabaz atrás, porque achei que fazia todo sentido. Sim, que fazia, claro. Claro. Sim. Esta, apesar de eu achar que não há coincidências, esta foi pura coincidência. Acredita? Não, eu acredito. É só uma provocação, mas... Olha, então, mas se fosse por isso, tinha ido logo trabalhar para... Não, porque é que eu fazia o número de ir para o Exatamente. Parlamento Europeu? Exatamente. Chatear-me ainda ter que fazer uma mudança para Bruxelas. Quer dizer, se calhar ali 2 meses fora e seguia... Está-me a apetecer viajar, se lhe vou fazer aqui Bruxelas, que é um vídeo sítio com um avião atrás, não é? Bruxelas, que é um sítio Vamos falar bonito. dessa fase. E, portanto, como nós não somos jornalistas, vamos fazer isto à moda oráculo da CMTV. Não são de intrigas, mas... Em 2020, Patrícia Matos abandona a TVI e foge com um homem para Bruxelas. Pronto. Atenção, isto é o oráculo da CMTV. Está feito. Era o que apareceu, ligasse a CMTV agora, estava a falar da Patrícia. Foge com o homem para Bruxelas. Com um erro ortográfico no meio. Exatamente. Homem sem H. Pronto, agora, exatamente. Agora, pronto, vamos fazer um jornalismo mais de outras estações. Tu assumiste o cargo de coordenadora de comunicação do deputado Francisco Guerreiro no Parlamento Europeu. Certo. Como é que a tua família encarou esta situação? Adeus, bom dia. Exatamente, a minha Patrícia foi para Bruxelas. A minha mãe não achou graça nenhuma, não é? Porque a minha mãe via-me todos os dias na televisão e era naquela do... Eu sei onde é que ela está ali. É pá, sim, nunca tinha Pelo visto menos desta durante 3 maneira. horas e meia ela está ali, não São os é? pais mais felizes dos jornalistas. Como é que se chama a tua mãe? Albertina. Albertina, onde é que está a Patrícia? Espera aí. Está a trabalhar, ela está a trabalhar. Ainda por cima a dizer coisas sérias, não está a dizer disparate, está ali a dizer coisas sérias. Sim. Encararam com alguma apreensão. A minha mãe, principalmente. Foi... Sério? Não, sabes que, por acaso, aconteceu uma coisa engraçada. Eu recebi o convite numa semana e andei ali uns dias a pensar na ideia, não é? E depois, passado um tempo, não disse nada a ninguém. Andei a pensar sozinha. Houve dias em que acordava a pensar nisso, outros que nem me lembrava disso, e depois, quando passaram mais de 2 dias a pensar nisso, consecutivamente, eu achei que se calhar valia a pena pensar nisso. E já tinha tido 2 convites antes e não tinha acontecido a mesma coisa, e então com isto já foi diferente. E há um dia que a minha mãe me manda uma mensagem e diz: aconteceu alguma coisa? Mas mais tem aquele cheiro de faro. E eu disse: aconteceu o quê? Ela: não sei, estás diferente, aconteceu aí qualquer coisa. Isto durante o programa, porque ela mandava mensagem. Aí o namorinho! Deve ser, devia ser. É um namorico profissional, na verdade. É um namorico profissional. Devia ser a ideia dela. E eu disse: depois falamos no final. E depois, nesse dia, ao fim do dia, eu disse-lhe: pá, eu percebi, porque estavas com uma atitude diferente. As mães percebem estas coisas, é quando 2 mulheres estão grávidas, não é? Há alguém sempre que percebe que há ali ou o tom de voz ou qualquer coisa. E pronto, e aconteceu isto. Ela ficou naturalmente apreensiva. O meu pai também, mas o meu pai nunca se manifesta de forma tão assertiva como a minha mãe. Mas a minha mãe ficou algo apreensiva e ficou toda a gente um bocado... Então, mas vais mesmo para Bruxelas? Estás mesmo louca? Eu, quando tomei a decisão, falei com o meu diretor e ele disse: pronto, então, isto foi no verão, antes do verão. Ele disse: então, pronto, vou lá abaixo e pedir para mudarem o mapa das férias. E eu disse: não, agora vais assim. Vais, porque eu ia de férias e depois já não voltava, não é? E eu disse: olha, agora vais fazer assim, vais dar-me meia hora e só, eu vou sair daqui, vais dar-me meia hora e só depois é que vais lá abaixo dizer para mudarem o mapa das férias. Porque eu, em meia hora, preciso de avisar a equipa, porque sou eu que os vou avisar. E sou eu que lhes vou telefonar. E ainda que fôssemos só 4, não é? 3 neste caso, para quem eu precisasse ligar. Era só meia hora. Exatamente. Claro. Eu queria fazer a coisa com calma e, portanto, queria... E assim foi. E eles ficaram... Vais-te embora? Mas como vais-te embora? Como é que vamos fazer isto só com 3? E porque... Exatamente. Vai faltar sempre um! Foi aí que eles pensaram: é melhor pôr aqui muita gente, que assim se for embora para Bruxelas, Opa, ninguém nem nota, repara. Mais um, menos um. É pá, andou. Exato. E pronto, e foi assim. Porque mas toda a gente achou que eu estava louca. Foi pela oferta, porque lá fora, porque tu não querias, por exemplo, podias ter feito a mesma coisa cá dentro. Não querias saltar logo da jornalista que está ali e de repente para a pessoa que está... Não. Eu tive um convite nesse sentido. E
acho que não havia distanciamento em termos profissionais, não era bom para a minha imagem e não era bom para as pessoas com quem eu fosse trabalhar, porque havia sempre uma colagem, e iria haver sempre uma colagem, mesmo que eu tivesse 2 meses de férias ou desaparecida, sem entrar nas casas das pessoas, e depois de repente aparecesse associada a alguém, era estranho. E não havia o hiato necessário para que se soubesse, ok, esta pessoa esteve a fazer isto, mas agora está a fazer outra coisa completamente diferente. Não havia ali um período de nojo, não é? Uma transição. Isso mesmo. E, portanto, eu continuo a achar que foi uma excelente opção fazer esta transição em Bruxelas, porque deu-me um boost brutal em termos de conhecimento e em termos de carreira, foi incrível, e ao mesmo tempo permitiu-me, porque foram 2 anos, não foi assim tanto tempo, permitiu-me voltar, ainda com as pessoas a lembrarem-se de mim, mas a não a colarem-me do género, ela estava ontem ali na televisão e hoje já está a fazer aqui outra coisa. Eu acho que isso é importante, acho que essa gestão é importante. E os jornalistas como é que se ligam quando tu trabalhas cá? Têm mais pena porque é uma colega ou é do género, não, a mensagem da ministra é esta, eles, está bem, ó Patrícia. Não, há de tudo. E eles às vezes perguntam-me, então, como é que é? Porque eu conheço-os todos, não é? Sim, sim. Então, como é que é? Então, Então vá, mas não tens saudades? Agora a sério. Não tens saudades? E eu, não. E eles, a sério? Eu disse, não. Nos últimos tempos, quando andávamos com uma altura mais polémica, eles diziam, então, não tens saudades de fazer jornalismo? Eu disse, não, cada vez menos. Para fazer aquilo que vocês fazem, cada vez menos. E depois pensava, que entrada a pé juntos. Agora aqui ligado ao governo, agora sou muito bom. Porque não tem nada a ver, não tem nada a ver com estar ligado ao governo. Há coisas que eu já achava, mesmo sendo jornalista. Eu tenho um género, tenho um estilo. E há pessoas que têm outro estilo e está tudo certo, e todos temos a opinião. Eu não tenho que interferir com um estilo e ninguém tem que interferir com o meu. Eu apenas posso identificar-me ou não. E não me identifico. Há algum tipo de jornalismo com que eu não me identifico. E é difícil, eu agora percebo que é realmente complicado chegar ao outro lado de forma muito clara. Eu, quando estava do outro lado, não entendia isso. Achava que era tudo muito fácil e que não se trabalhava de forma... Claro que os jornalistas pensam sempre deste lado, nunca se trabalha de forma concreta e profissional, não é? Porque lá está, é o lado negro da força, como vocês diziam no início. Agora, tivemos já alturas muito tensas, principalmente no início do ano, que tivemos situações mais complicadas, e passamos informação e eles olham para nós e pedem mais informações. E eu digo, não, aquilo que tenho para vos dizer é isto, aquilo que temos para vos dar é isto. Muito bem, cada um na sua função, respondem eles. E eu digo, claro, cada um na sua função. E vou à minha função e eles ficam na função deles. É muito complicado, porque são pessoas que nós conhecemos e de quem nós gostamos, algumas, não é? Mas depois criam aquela ilusão que tem um insider, não é? Sim. E há essa tentativa também, sabes? Há essa tentativa de género. Vá lá, então trabalhaste tantos anos connosco, não podes dizer mais nada? Não posso. Já tu dizes, em nome dos nossos 20 anos de amizade, eu não tenho nada a declarar. Então, parece impossível para dizer, eu andei quase contigo ao colo. Quase, é muito isso. Então, mas tu não achas, eu não acho nada. Eu não acho nada. Mas não achas que é muito tempo, eu não acho nada. Não. É que tu achares alguma coisa, transforma-se em fonte do Ministério. E é assim, eu não acho nada. O Ministério é o Ministério é uma instituição, o Ministério não acha nada. E eu não vou achar nada. Tu mudaste muito essa opinião também quando estiveste em Bruxelas, porque mudou-te e, obviamente, Bruxelas é um meio... Nós aqui estamos no nosso meiozinho, não é? E em Bruxelas tu encontras todas as culturas, todos os estilos de pessoas. Isso mudou-te também pessoalmente? Mudou-me muito. Eu já era muito open-minded, portanto, nesse aspecto já era muito tranquila. Mas, de repente, estás numa sala e o eurodeputado com que eu trabalhava faz parte do 4º grupo parlamentar mais importante do Parlamento Europeu e é o grupo dos Verdes, que tem 74 deputados. E tem deputados de todas as nacionalidades. E tu, de repente, estás a falar com pessoas que têm circunstâncias diferentes das tuas, que podem, em termos de convicção, fundir-se com as tuas ou com aquelas com que estás a trabalhar, mas em termos de atitude e em termos de consciência são diferentes. Porque as circunstâncias deles são diferentes. Mais que não seja, estás sentado à mesa com uma pessoa que veste-se logo diferente de ti. E só por aí
há uma diferença. Também tiveste sorte nisso, foste apanhar o grupo dos verdes, não é? São um pouco alternativos também, não é? Exatamente. Podia ter apanhado os extremistas, não foste para aqueles... Exatamente, não foste. Sim, os extremistas. Realmente eu vim para Portugal com uma opinião de que estes estrangeiros estão cá a roubar tudo o que é nosso e podias ter voltado assim. Tiveste sorte de ir para os verdes também, não é? E portanto, nesse aspecto, claro que nós lidávamos com todas as pessoas, mas nesse aspecto foi tranquilo por causa disso, mas claro que nós nos encontramos sempre, até porque o Parlamento Europeu é um espaço muito grande onde trabalham 10 mil pessoas, mas depois há situações mais específicas e mais fechadas nas comissões e em que as comissões têm pessoas de todos os grupos parlamentares. Portanto, é muito isso. Mas, por exemplo, as reuniões de comunicação onde eu estava, tens os responsáveis de comunicação dos eurodeputados de todos os países. Portanto, há essa miscelânea e só em relação a isso é muito vantajoso teres alguém com uma opinião diferente da tua, claro. Porque tu até podes não concordar, mas já vais ter ali um insight diferente e outro ponto de vista e já vais, pelo menos, já vão obrigar-te a olhar para a coisa de outra maneira. Pode não ser aquela que tu queres, mas é outra maneira. Essa aventura no Parlamento Europeu durou 2 anos. 2 anos. Basicamente, não queria ser aqui eu a dizer isto, mas foste lá passar a pandemia, não é? Claro. Pois, claro. Percebo que pudeste sair e tal. Quando voltei, acabou a obrigatoriedade das máscaras. Foi mesmo naquela altura. Olha, a ideia que temos é que trabalhar no Parlamento Europeu é sinal de um belíssimo ordenado, pouco trabalho, excelentes instalações, viagens de bordo. Tu acumulaste muitas milhas e por isso é que decidiste voltar. Acumulei algumas milhas, mas paguei-as todas. Paguei-as todas. Sim, obviamente que há mitos que é preciso desfazer e há outros que é preciso atualizar. Obviamente que o nível de vida europeu é diferente do nível de vida português. É óbvio que é. O ordenado que eu tinha no Parlamento Europeu não tem nada a ver com o ordenado que eu tenho no Governo. Não vamos ter ilusões em relação a isso. Se era bom, era. Se eu desisti dele, desisti. É o que é. São opções. Não estou nada arrependida em relação a isso. Ele é muito parado, uma pessoa vai a subir a escadaria, não há um apedrejamento, não há nada. Estou dando cumprimento, bom dia para aqui, bom dia para ali. Cargos policiais, zero. Por acaso não. Os jornalistas houve ali ainda alguns momentos de tensão, porque Bruxelas também é palco de muitas manifestações, não é? Portanto, manifestações contra o nuclear, contra as alterações climáticas, que era aquelas com que eu lidava mais, não é? Mas mesmo assim são aquelas manifestações já muito ao de leve, não é? Mais ou menos. É aquela coisa nuclear. Não encontro ninguém que diga, não, nuclear, não é? E cá são coisas mais primárias, mais... mas também derramaram leite, eu ainda não estava lá, mas muitos agricultores derramaram leite, milhares de litros de leite em Bruxelas, não sei se vocês se lembram disso, não é? Esse boneco que foi absolutamente inacreditável. Se estivesse lá um português, levavam uma tigela e faziam logo a maior taça de cereais do mundo. E portanto tu pensaste... Aproveitar as oportunidades, os portugueses são mestres. E portanto tu pensaste, as manifestações são pacíficas, excepto quando mete agricultores. Bom, para que ministério eu quero ir quando voltar para Portugal? Eu estava em Bruxelas quando houve o derramamento, quando houve a maior manifestação onde houve derramamento, mas que é de sangue, não de leite. Não estava em Bruxelas, dei a notícia quando estava cá. E eu pensei, isto é o mais próximo de pedradas. É exatamente para aqui que eu... E portanto, tu... Estás a ver que eu tenho isto no fundo está tudo ligado. Eu tenho uma ligação à agricultura. É verdade. Tanto que eu quero comprar uma casa com uma horta e eu quero cultivar. Sim. Aliás, quando tu estavas a... Quero cultivar. Olha, vou mudar de casa, que preciso de uma casa com escritório. É para te dizer, eu preciso de uma casa com uma horta. Eu já tenho um escritório. Aliás, eu pensei logo, quando tu falaste da carga policial, eles batiam-me de cá fora, eu pensei, por isso é que ela quis passar lá para dentro. Eu sou, se calhar lá dentro, não me batem com pedras. Mais protegido, é bem pensado. Mas deixem-me só dizer-vos que o Parlamento foi um sítio onde eu aprendi muito, é um sítio incrível. É o centro da Europa, naturalmente que sim. Eu estava no Parlamento quando começou a guerra na Ucrânia e foi uma tensão absolutamente inacreditável. E sentia-se nos corredores, as pessoas não falavam. Portanto, eu apanhei parte da pandemia no Parlamento e depois o início da guerra também, e a guerra iniciou em fevereiro e eu ainda fiquei até maio. Faz agora um ano mais ou menos que eu saí. E a tensão era completamente diferente, não tinha nada a ver. As pessoas não falavam nos corredores, estava toda a gente com muito medo daquilo que fosse acontecer, porque era imprevisível, não é? Com incerteza. E continuamos a lidar com factos e com coisas imprevisíveis. Nós não sabemos. Curiosamente, no fim, acho que foi ao fim de uma semana da guerra, eu estava em casa, morava relativamente próximo do Parlamento, e há um colega socialista, da delegação socialista, que me liga e diz, onde é que estás? Estou em casa.
Era já a hora de jantar. Ele diz, olha, estou aqui a passar na tua zona, vamos jantar. Eu disse, olha, mas eu estou de fato de treino, estou em casa de fato de treino, estou a trabalhar. Ele quer lá saber, vem de fato de treino na mesma. E eu disse, olha, mas é sexta-feira à noite, não vamos encontrar nenhum sítio para jantar em Bruxelas, porque aquilo já estava tudo muito, já tinha tudo retomado. Portanto, estava tudo muito cheio, não era fácil. E ele dizia, pá, não quer saber, vens de fato de treino, porque é assim, o outro maluco, amanhã ou hoje ainda, lança a bomba atómica e nós somos dos primeiros a morrer. Portanto, é assim, eu quero ir jantar, bora. Havia essa... Sabes? Havia isso. Certo. E eu, durante 15 dias, acordei e adormeci com um helicóptero por cima da minha casa. Porque é muito aquele quarteirão europeu ainda. E havia isto. E é verdade. E é verdade. E as instituições europeias são, além da situação da guerra, que era muito próxima, as instituições europeias são alvos. Sempre. E tu dizes, mas é fácil ou não é fácil entrar? Quem quiser entrar, arranja sempre uma forma de entrar, não é? Também aconteceu o 11 de setembro e ninguém sabe muito bem como é que aconteceu. Portanto, nós habituámos a viver com esta incerteza, o medo toma um bocadinho conta de nós, mas ao mesmo tempo depois temos que reagir. E é essa parte que depois é esperada de nós. Agora, não saltas etapas, tens que dar espaço para que isto aconteça, para perceberes também como é que vais saber lidar com o medo e com a incerteza e o que é que vais fazer a seguir. E, portanto, eu fui uma privilegiada, apesar de ser um momento dramático da história, de estar ali e de perceber o que é que estava a acontecer, não é? Estava quando morreu o Presidente do Parlamento Europeu, que foi um mês antes, fizemos todas as homenagens, foi um momento muito duro e muito complicado também para todos. Eu testemunhei isto e o jornalismo deu-me isso, mas a política também me está a dar isso, a possibilidade, e eu acho que essa é a maior lição e é a maior benesse, a possibilidade de estar nos momentos mais importantes da história, ou pelo menos aqueles que marcam a humanidade. Portanto, estás-me a querer dizer, no fundo, é que afinal tu já te foste despedir, não é? Que eles perceberam, este é o tipo de erro que chegou, já morreu o outro, agora começa a guerra. Pá, isto aqui nunca vai acontecer, não é? Exato. O que é que chegou de novo? Tem maus chakras, tem maus chakras. Todos. Eu estava aqui a tentar fazer um discurso tão certo. Não consegues, peço desculpa. Não, é logo mas foi ótimo, mas é muito verdade, isso, eu percebo, claro que sim. É muito isso. Mas pronto, olha, depois, então, chegas a Portugal e vais para a diretora de inovação do grupo Global Media. Certo. 9 meses. 9 meses. Nem chegou a nascer. Não chegou a nascer. Quer dizer, nem deu tempo a fazer... Quer dizer, deu tempo a fazer criança, porque tens que dar um tempo, não é? Para conhecer, para perceber se dá ou se não dá. Claro. Não deu tempo a fazer a criança, não. Mas porque achas que depois não casavam bem, tipo, surgiu outro projeto e então ficaste... Sim. Eu cheguei numa altura em que o grupo tinha e tem ainda muitos projetos de renovação e ainda bem, porque é um grupo de mídia com 18 títulos e portanto, tem mesmo de ter e tem títulos, eu acho que essa é a grande mais-valia do grupo Global Media, porque tem títulos com muita história, o caso do Diário de Notícias tem mais de 180 anos, tem títulos mais recentes e tem depois as publicações para os nichos, tem a TSF, que é a rádio onde eu sempre tentei trabalhar e nunca consegui e portanto... acho que o mix é o que torna o grupo muito rico e torna o projeto muito apelativo. E havia uma série de projetos que, entretanto, estão a ser postos em prática, mas que eu acabei por contribuir para alguns, mas depois não contribuí para todos, porque surgiu-me esta possibilidade. E eu, como já devem ter percebido, sou uma pessoa que pondera e às vezes muda. E achei que, se calhar... Por que não? E foi neste momento que a pessoa que na TV disse, não, tu vais fazer televisão, disse, pronto, lá está ela outra vez a tentar furar para ir para a rádio. É que ela não desiste, pá. Olha, estou farto de dizer, que é a televisão, pá. Não. Eu ainda vou voltar à rádio. Okay, TSF, já vimos TSF. Pode não ser a TSF. Mas tens um objetivo. Não, eu tinha esse objetivo. Tinha esse objetivo, foi sempre no estágio e na altura, porque eu cresci com a TSF, não é? Foi na altura em que a TSF surgiu e era sempre nas nossas aulas, era sempre o case study, portanto, era o melhor exemplo que os professores tinham para nos dar era a TSF. A Rádio Notícias, a que acorda os políticos de manhã, tira-os da cama, literalmente quase, não é? E continua a fazer o mesmo, porque eles continuam a fazer isso, e portanto era esse o nosso modelo, e era a TSF. Agora, eu tenho a plena convicção que ainda vou voltar à rádio. Já estamos aqui no auditório da Fundação. Estou ali vários estúdios. Podemos atalhar já caminho, se vocês vamos fazer já ali. Eu hoje até estou de folga, portanto. Opa, pronto, agora... Então pronto, e depois desta aventura, então vais para... Adjunta. Para o Ministério, sim. Adjunta no Ministério da Agricultura. Sim. Estavas com medo de não saber nada de horta? Ou pensaste, não, eu estive nos verdes e tudo. Portanto, eu já corri pelo Tramagal, malta. Estamos a brincar ou quê? Eu sou do campo. Pronto, começamos aí. Por isso, há coisas... se tu me dizes, sabes plantar batatas? Sei.
Sei, porque eu cresci a ver fazer isso e cresci a ajudar os meus tios a fazer isso. Concretamente um tio meu, lembro-me perfeitamente, estou a vê-lo a fazer isso. Eu sei fazer isso. Portanto, a boca vai plantar batatas, já fiz. Já fiz. Não, essa não tem piada para mim, não é? Quer dizer, onde é que está? Mostra. Querem que eu faça? Sabes, essa é... Mas mesmo em relação a muitas coisas, às vezes há muita tendência para dizer tipo, ela quer fazer, mas ela não percebe nada disto, ela não sabe fazer. Pá, eu sei fazer. E depois tramam-se. Percebes? Porque se me desafias para fazer alguma coisa, para já eu nunca viro a cara a nada, mesmo que eu não faça, em 2 horas eu vou a um tutorial no YouTube e encontro maneira de fazer. E vais ficar mal. Porque eu vou fazer. Agora, se me pedes para escrever um press, eu sei escrever. Se me pedes para fazer um post, eu sei fazer um post. Se me pedes para fazer uma notícia, eu sei fazer. Eu faço-te um direto, eu faço-te uma reportagem. Eu faço o que tu quiseres. Eu sei fazer. Isto não é falsa modéstia. Eu sei fazer. Porque ganhei esses skills ao longo da vida. E antes já acabaste as batatas, aquilo já está a crescer e quando acabares a notícia, sacas a batata e fazes Ainda vais almoçar. Andar aqui a podar uma laranjeira. Se calhar isso não é? Isso eu não sei fazer. Tu nunca chegaste à frente da ministra, por exemplo, porque há muitas contestações da CAP e etc. a dizer estas pessoas não percebem nada da agricultura. Nunca te sentiste vontade de chegar à frente e dizer ao presidente da CAP, olha, você esteja calado que eu já cavei batatas. Não, ele não está a questionar como é que se cava batatas. Não vou questioná-lo a cavar batatas. Primeiro, também nunca tivemos muitas vezes frente a frente. E depois, mesmo que haja alguém que lhe queira dizer isso, não serei certamente eu. Portanto, o meu papel não é esse. Mas acho que não é isso, ele não está a contestar a plantação de batatas. Mas às vezes percebes mais por isso, percebes até às vezes o lado deles, portanto, pá, realmente, sim, são eles que plantam, eles que tratam, e tu dizes, pá, perceba as reivindicações de quem está... Não estou a dizer que a ministra não percebe, não estou a pôr numa situação... Mas eu estava à espera que acabasses a pergunta não estou a dizer, para sim, perceber, mas... Vou responder-lhe politicamente correto. Não, eu não estou a dizer se a ministra percebe ou não percebe, eu estou agora, tu que estás ali, portanto, é um ministério, se fosses convidada para outro, achas que não te diria tanto como esse? Podia dizer, não todos naturalmente, mas por exemplo, o da Justiça não me diria tanto. Não é? A minha área não é essa, não tenho história aí. Não é que na agricultura eu tenha, mas, por exemplo, quando vou ao Conselho Europeu, a Bruxelas, ou quando tratamos de algumas questões relacionadas com fundos europeus ou com projetos europeus, eu conheço-os, porque eu já os trabalhei em Bruxelas, eu já ouvi falar deles em Bruxelas. Claro que eu não os trabalhei diretamente, quem os trabalhou foi o eurodeputado, não é? Mas eu sei o que é que eles são, para mim já não são novidade. Se falam do Farm to Fork, do Fit for 55, eu sei o que é. Para algumas pessoas acaba por ser um chavão, mas eu já identifico. Agora, se me dizes, os agricultores estão a reivindicar a seca, não têm razão. Apoios relativamente à seca, não têm razão. É óbvio que têm razão, não é? Aí somos todos... Agora, há pareceres técnicos que é preciso fazer, acompanhar essa decisão, e essa é a parte que se calhar as pessoas que estão só a olhar para os efeitos da seca não conhecem. Tu não podes ter um problema hoje e resolvê-lo amanhã. Adorávamos que fosse assim. Assim. Mas isso não acontece, até porque a própria gênese da agricultura é plantar para depois colheres. Portanto, há um tempo que separa as coisas. Se me dizes, ou se a crítica pode ser do podia ser menos tempo, trabalhamos todos os dias para que isso aconteça. Às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Mas trabalhamos todos os dias para que isso aconteça. Isto agora foi muito bonito, é plantar para depois... Estava a pensar, por isso é que ela foi para a agricultura. Olha, ela dizer isto nas finanças. Nas finanças, planos para... Não, pá, isso é o Ministério das Finanças, o Banco Entretanto vai ao fundo, mas como é que é? Esta frase só funciona para o Ministério da Agricultura. Também estava aqui a pensar outra coisa. Como é que a Patrícia não é a pessoa indicada para o Ministério da Agricultura? Então só já levou com um socalco na cabeça. Não é? Mas claro, então, depois claro que isso seria mais obras públicas e infraestruturas. Exatamente. Olha, e diz-me uma coisa, por exemplo, nós nos meios de comunicação, como também já trabalhaste, normalmente há aquelas coisas, né, que as pessoas que existem de facto, as pessoas acham sempre, que mau gosto, que é preparar tipo aquelas reportagens tipo de vida para preparar tipo se alguém vai falecer e por aí fora, não sei o quê. No Ministério, por exemplo, já preparas sempre, malta, já estamos nesta altura, temos que começar a preparar os press releases por causa da seca e da falta da chuva e não sei o que mais. Eu pensei que ia dizer, para a pessoa, estou a aparecer muitas mensagens no WhatsApp, vamos preparar um discurso para a saída eventualmente de alguém, do assessor. Ainda não. Sim, nós sabemos que há problemas que vão surgir. Anos, não é? Claro, obviamente, há coisas. E eu acho até que faz muito sentido nós planearmos, porque primeiro conseguimos trabalhar por antecipação, que é uma coisa que eu valorizo muito na vida e na política. Acho que é preciso muito fazer isso. E arrisco que se calhar 80% se calhar é demasiado, mas 60% das coisas a que não conseguimos reagir de forma eficaz é porque não as planeámos antes e não as antecipámos.
E por isso acho que o planeamento faz todo sentido. Mas claro que sim, o dossiê da seca, todos os anos, é a mesma coisa que os incêndios, repara. Exatamente. No Ministério da Administração Interna, naturalmente, que haverá já alguém a preparar esse dossiê. Mas depois é estranho que nós reagimos sempre como se fosse uma novidade. Como é que é possível? Está incêndios este ano, há seca este ano, não é? E tu imagina, há um ano que preparas tipo uma belíssima sobre as secas nada, e depois não é? chove imenso e tu, ora bolas, tive um trabalhão, não é? Adorava que chovesse imenso. Tinha lá uma expressão não me chateava nada. Tinha lá uma expressão que é, colhe-se para depois se colher. Planta-se para depois escolher, colhe-se para depois escolher, e pronto. Adorava que chovesse e que não fosse preciso nada do que nós estamos a Patrícia, preparar. e o contrário, e as situações não planeadas, pronto, e agora temos estes WhatsApps, o assessor que tenta partir vidros com... Isso não foi na agricultura. Eu sei, mas vocês vão de conhecer as pessoas dos outros ministérios, até porque às vezes têm de se ligar, não é? Sempre temos que coordenar muitas coisas. Tem de haver apoio para os festa de Natal do Governo, quando vai lá Não, isso existia na TV. Nós fazíamos isso entre departamentos. Mais do que não seja, mais do que não seja, tem de se ligar para o Ministério das Finanças, porque depois quando dá apoio... O Ministério das Finanças é que é... Acho que o Ministério das Finanças liga-se com todos os outros ministérios. Tem de se ligar com toda a gente, no limite, porque é assim, dá mais um bocadinho, deixa-te estar aqui. Eles é que mandam. Como é que se gera a comunicação em alturas destas? Em alturas de que aparecem leaks do WhatsApp, ou em alturas em que os ministérios não estão de acordo, mas vocês têm de ir lá, os ministros têm de ir comunicarem. Como é que se gera essa... Olha, fica uma loucura nessa altura? Inevitavelmente fica uma loucura. Por muita antecipação que se possa fazer de alguma coisa, ou de possibilidades de coisas que podem acontecer, não é? Isto aqui já não se fala de comunicação, aqui é gestão de crises, não é? Exato. Aqui é gestão de crises. E quando tu fazes gestão de crises, tu não começas no momento em que a crise acontece, tu começas antes. Primeiro porque fazes o reforço de reputação, e é para isso que tu trabalhas, que é para quando a crise te atingir, o embate ser mais pequeno, ou pelo menos não tão violento. E, portanto, é lógico que é preciso fazer um reforço de reputação e antecipar algumas questões. Porque se houver a possibilidade de haver uma crise, ela vai acontecer. Não é pode não acontecer. Não. Ela vai acontecer. E eu aprendi isto com a pessoa que eu conheci que mais percebe de crises, de gestão de crises, que nos deixou em novembro do ano passado. E eu entrei no Ministério, era uma das pessoas mais fundamentais da minha vida. E eu entrei no Ministério um mês depois. E durante todo este tempo em que as coisas se têm sucedido, eu recorro tantas vezes às palavras dele que eu não sabia que eram ensinamentos, coisas que ele partilhava comigo, que eu não sabia que eram ensinamentos e que agora percebo que eram. Uns dias antes de eu assumir ele morreu um mês antes de eu entrar no Ministério, foi exatamente um mês antes, e um mês antes de eu assumir essa realidade, ele disse-me, olha, então, eu estava em Genebra nesse dia, foi uma quarta-feira, e ele disse, domingo, estamos juntos, que é para eu te dar umas dicas para perceber esta questão de gestão de crise, porque isto está sempre a acontecer. E foi no domingo que ele partiu. E, portanto, eu fui, tudo o que bebi, escrevi logo quando a memória veio, e para não perder. A questão é, vai acontecer, vai arder. Se o barco pode arder, vai arder. Portanto, tens que tratar de tudo, e isto aqui falo em relação àquilo que está a acontecer no governo e em relação a uma crise que acontece numa instituição. Quando tu tratas uma crise, quando tu queres estancar uma crise, em primeiro lugar tens que ter presente todas as variáveis dessa crise. Tens que saber tudo o que está envolto naquela questão, tudo. E depois tens que estancar tudo aquilo que for possível estancar. Concretamente, se alguém liga para a tua instituição, estás em crise, e alguém liga para a tua instituição que quer falar contigo, a primeira pessoa que tu tens que avisar é o porteiro, porque é ele que vai atender o telefone. E tens que lhe dizer, não passa chamadas, a pessoa com quem se quer falar não está, não tem informações, tudo o que for para se tratar deste assunto passa para mim. Essa é a primeira questão que tu tens que fazer. E eu já fiz isso no Ministério e em vários organismos do Ministério. Portanto, a primeira coisa que tu tens que fazer é isso. Depois, tens que perceber qual é a extensão do incêndio, continuando com a metáfora. E depois tens de perceber se o incêndio já está apagado ou não, se ainda pode haver reacendimentos e qual é a extensão dos reacendimentos que vai haver. E por isso, depois de estar efetivamente o fogo apagado, tens que ir ao rescaldo. Porque o que fica é terra queimada. E a terra queimada não produz. E, portanto, vamos à terra queimada, vamos fazer a investigação do que é que motivou isto e do que é que não pode voltar a acontecer. E aí tratamos de tudo. Claro que a forma como tu reages depende.
depende de muita coisa, que era a palavra que ele também mais usava. Depende do que é que está em causa, se, por exemplo, está em causa alguma verba, se está em causa a reputação de uma pessoa, se está em causa declarações que foram tidas e que não são verdadeiras, prova-se agora que não são verdadeiras, se há provas de que as declarações não são verdadeiras, isto no campo hipotético, tu tens de ir ao ínfimo da questão. Tudo. E mesmo aquilo que te pareça que é irrelevante, tu tens de saber. E é isso que às vezes é extenuante em todo este processo. Porque tudo aquilo que pode parecer irrelevante para ti, para mim pode não ser. E tens que me dar esse dado para eu poder compor o quadro todo e para perceber se aquilo que tu não me estás a dizer pode ser um problema dali para a frente ou não. Uma ponta solta, outra coisa qualquer. E já te aconteceu situações em que tu está tudo preparado, tu comunicamos isto e depois, então, mas isto não faz sentido, tendo em conta que já me podiam ter avisado. Isto é sem gestão de crise. Eu disse que isto era vermelho e agora vocês disseram que afinal há aqui um dado que permite ver que isto é verde. Às vezes acontecem coisas com que nós não estamos a contar. Normal, não é? Olha, diz-me mais uma coisa, antes de passarmos para o objeto. Eu queria só fazer um reparo, porque quando começaste a falar, estavas a dizer que esta ligação entre os vários ministérios, e eu estava aqui a pensar que como é que o Ministério da Agricultura não é aquele que recebe mais dinheiro do Orçamento de Estado? É o que recebe mais? Não é o que recebe mais dinheiro do Orçamento do Estado. Mas tem muita experiência na parte da ordenha, não é? Não, e deviam conseguir ir àquela vaca leiteira e conseguir tirar a maior parte para vocês. O Ministério da Agricultura... Eu gosto do ar ponderável. Eu tinha uma resposta para ti, mas não é assim. Este tolo. O Ministério da Agricultura é o seguinte: eu sou formadora em Media Training, eu tenho que pôr em prática aquilo que ensino, porque senão estou tramada, não é? Olha a minha coerência, onde é que cai tudo por terra, não é? Eu também estou a dizer isto, porque tu também mostraste os teus... Com certeza, olha eu a aproveitar a oportunidade. Eu jamais diria isto onde quer que fosse. Olha eu a aproveitar a oportunidade, não é? Claro. A questão é, o Ministério é aquele... que gere mais fundos. E quando digo fundo, é dinheiro total, não é? Porque, efetivamente, movimenta muitos apoios. E a verdade é essa. As pessoas não têm consciência, eu também não tinha consciência. Claro que a PAC, a nível europeu, é o programa, a Política Agrícola Comum é o programa que absorve mais de metade do orçamento europeu. Mas eu não tinha consciência que em Portugal o paralelismo existia. E é verdade. Portanto, há muitos fundos, todos distribuídos, uns a serem executados, outros que já foram executados, mas a realidade é essa, é o Ministério que mexe mais fundos, é absolutamente inacreditável. Foi só, desculpa, Não, só para... Estruveita agora aqui. Não, mas mas também temos apoio para o leite, para o setor. É só por questões de tempo que ainda queremos ir aos objetos. Uma última pergunta. Tu, entretanto, porque a tua vida realmente é muito grande e para cobrir isto é uma chatice. No meio disto não é assim tão grande, que eu só tenho 39 anos. Mas feitos muito a correr. Os dias têm mais 24 horas. Exatamente, isto é para aí uns 60 anos de uma pessoa normal. Jesus! Estás quase a reformar. Estou quase. Porque tu no meio disto tudo, tu ainda escreves livros. Sim. Não é? E o teu último chama-se Segredos de Liderança. E não vos trouxe nenhum porque estão completamente esgotados. Pronto, e aqui e o objeto que não existe é o mais desejado. Estão tão esgotados que não dá para... Eu mesmo se quisesse... Caramba, eu tenho que comunicar, eu estou a aproveitar. Estão mais esgotados, reparem nisto. Portanto, corram. O livro chama-se Segredos de Liderança. Quando é que sai a próxima? O próximo livro, espero que só saia daqui a algum tempo, porque agora o livro precisa de respirar e eu também. Ok. Sim. Portanto, o livro foi lançado em março. E por isso, agora estamos a preparar o lançamento da segunda edição. Portanto, pois é isso, não, que a segunda edição. Aconteceu a semana passada uma coisa muito engraçada, porque eu ia fazer uma apresentação de um livro e o comercial da editora liga-me e diz, o diretor comercial e diz-me, olha, assim, tenho uma boa e uma má notícia, mas são as duas a mesma. E eu comecei-me a rir e disse, está bem, eu ia a caminho da Assembleia da República, ali ia subir a Dom Carlos e disse, está bem, então mas o que é que se passa? E ele diz, olha, a cena é que não há livros em armazém, esgotaste os livros em armazém. Eu disse, o que é que isso quer dizer? O que quer dizer é o que há é o que está em loja. Ok. O problema é que não tenho livros para fazer a apresentação de domingo. Olha que bem. Apresentar alguma coisa que não podes levar. Não posso levar. E eu disse, então agora como é que fazemos? E ele, quantos livros tens em casa das tuas ofertas? E então andámos ali a remendar, sabes, a fazer pijamas. A remendar, ele disse, eu vou ver nas lojas o que é que há daqui, o que é que há dali. Pois, eu já estava a ver na loja a dizer... Pode-me emprestar o seu livro de volta? Eu pus na loja, está bem. Desculpa, eu gostava de adquirir o meu livro, para que eu tenha uma apresentação. Não há. E a senhora a dizer, esta autora esgota depressa. É assim, mas o que é que as pessoas gostam? Patrícia, se o problema for papel, nós conhecemos uma pessoa que trabalha no Ministério da Agricultura e pode também fazer isto acontecer. Se o problema for o papel. Não.
Não, o Ministério da Agricultura não dá apoios. Não dá, mas por onde é essa coisa de celulose? É um qualquer. Tu achas que, edições, não dá. Tu achas que teve ido tão depressa? Achas que algumas pessoas podem ter ido ao engano porque viram uma pessoa ligada ao governo a escrever segredos de liderança e acharam que era um livro cheio de mensagens do WhatsApp do Ministério da Agricultura? Podiam ter achado isso. Lamento a desilusão. Lamento a desilusão. Mas também, olha, se fossem mensagens de WhatsApp do Ministério da Agricultura, não seria tão interessante. Acho que o livro é bastante mais interessante. E se tu pudesses resumir, quais são os 2, 3 segredos da liderança? Olha, dizer-vos que eu entrevistei 10 pessoas, 5 homens e 5 mulheres, e a paridade é aqui um tema importante para mim, tanto que o prefácio é de uma mulher e o pós-fácio é de um homem. E, portanto, entrevistei 10 pessoas das mais variadas áreas da sociedade, porque eu acho que é assim que faz sentido. Eu costumo brincar a dizer que isto ainda vai dar uma coleção, portanto, segredos de liderança empresarial, segredos de liderança governativa, na brincadeira. E eles dizem-me que sim, e eu digo-lhes que não. Pois a vender como vende para o editor não deve ser uma brincadeira, deve ser, olha que giro. Maravilhoso. Olha que giro. Portanto, o que é que eu acho? Acho que eu fiz as perguntas a todos, as mesmas. As perguntas a toda a gente, e toda a gente, tirando uma ou outra que se toca, toda a gente respondeu de forma diferente. Porque cada um é a sua circunstância, não é? Claro. E por isso, tudo aquilo com que lidou é diferente. Por exemplo, a primeira pessoa que eu entrevistei, não foi a primeira pessoa que eu entrevistei, mas é a primeira que aparece no livro, o comentador Rui Nabeiro, que já não leu este livro, mas nós vamos fazer também uma apresentação em Campo Maior, porque queremos, obviamente, que o legado esteja e que a mensagem e a memória também seja honrada. Eu perguntei-lhe, uma das perguntas que fiz e fiz a todos, eu digo, qual é que é a característica principal que um líder tem de ter? E ele disse-me, tem de saber dividir. E eu fiquei à espera, não é? Do contexto. Eu pensei, dividir o quê? Dividir trabalho? Dividir o quê? Dividir para reinar, dividir as pessoas uma coisa, mas podia ser muita coisa. E ele disse, tem de saber dividir, sabe? Porque quando se ganha, não se ganha sozinho. Eu não ganhei só do meu trabalho, eu ganhei do trabalho de todos. E, portanto, eu tenho que dividir. E dividi, paguei férias aos meus funcionários, divido os lucros com eles. Quando entramos em layout na Covid, quando houve layout na Covid, nós nunca entramos em layout, os ordenados foram todos pagos por inteiro. E cada vez que alguém me vem pedir trabalho, não há ninguém que fique sem trabalhar. Porque eu arranjo, nem que seja lugar de motorista. Toda a gente faz qualquer coisa. Toda a gente é boa a fazer qualquer coisa. Ou pode fazer qualquer coisa. Esse lado humanista, esse lado da atenção... Ele sabia o nome de todas as pessoas com quem trabalhava, todos. E tem milhares de trabalhadores do Grupo Nabeiro. Portanto, ele sabia o nome de toda a gente. De ter um autocarro que vai desde Herdade das Argamassas até a Delta, até Campo Maior, que ainda são ali 2 ou 3 km de distância para levar os trabalhadores, para depois recolhê-los. Tem creche no grupo. Isto hoje já pode ser uma coisa mais ou menos comum, mas para uma empresa em Campo Maior, ali pertinho da fronteira com Espanha, que se fez sozinha, isto é uma novidade. Líderes que decidem, sabem quando é que é preciso mudar. Sabem quando é que é preciso mudar, quando chega ao fim. O saber sair antes do fim, para mim, é um chavão incrível. Incrível. Acho que há pouca gente que consegue perceber ok, eu posso ir até ao fim, eu posso fazer muitas coisas daqui para a frente, mas se calhar aquilo que eu vou fazer daqui para a frente já não é tão bonito ou tão vantajoso quanto eu fiz até aqui. Portanto, já aqui. Vamos ficar por aqui. E foi isso que tu aplicaste sempre, porque fizeste várias mudanças nas tuas, dizer, nunca desgastar até àquele ponto em que já sai porque não suporto isto. Não, eu cheguei sempre ao ponto de, eu já não consigo acrescentar mais nada aqui. Mais nada aqui. Tive 10 anos a fazer manhãs. Iria continuar a fazer manhãs. Se me dizes, mas não irias continuar a acrescentar? Iria, mas não era diferente daquilo que eu já tinha feito. No Parlamento Europeu estive 2 anos. Fizemos um ano de planeamento e de trabalho e no outro ano realizámos uma série documental sobre o rendimento básico incondicional. 12 episódios que ficaram a crescer na Europa. E só vai ter sentido daqui para a frente, porque quando a discussão acontecer, eles já lá estão e já está feito. Depois disso, eu não iria acrescentar nada de excepcional. Isso aí. No Grupo Global Média não consegui ter tempo para perceber se iria acrescentar alguma coisa ou não. Mas aceitei este trabalho agora porque percebi que podia acrescentar alguma coisa. E é por isso que cá estou. E acho que é muito isso. Inteligência emocional. Nós somos aquilo que fazemos com o que nos acontece e não o que nos acontece. O que é um problema para mim pode não ser um problema para vocês e vice-versa. A forma como eu respondo a ele vai definir tudo aquilo que acontece a seguir. A mesma coisa que as crises. Se acontecer alguma coisa
que pareça que está fora do meu alcance, a forma como eu vou reagir a ela vai resolver tudo aquilo e definir tudo aquilo que vai acontecer a seguir. Se eu reagir bem, ou se conseguir ter discernimento para reagir bem, se calhar o dano vai ser melhor. Agora, se eu reajo a quente, dá a asneira da certa. Muito bem. Muito bem. E fala-nos do teu objeto que trouxeste. O meu objeto. Não consegui trazer tudo, porque isto é literalmente às peças. E então, o meu objeto são Legos. E estes são os Legos de quando eu era miúda. Estes Legos estão mesmo na minha secretária, no meu escritório. Que eu já tenho, por isso é que eu preciso de uma horta. E então, eu tenho... falta aqui uma pecinha verde daquelas só de 4, que eu trago na minha mala sempre. Só que como troco muitas vezes de mala, não sei onde é que a peça está. Mas ela anda sempre comigo, pronto. Mais que não seja em pensamento, ela está sempre comigo. Porquê é que eu gosto tanto dos Legos? Porque os Legos podem ser aquilo que nós quisermos. Eu posso fazer uma construção aqui, agora só tenho estes 3 bonequinhos, não é? Mas estas 3 peças, mas eu posso fazer esta construção, eu posso pôr aqui por baixo. Basicamente, o Lego pode ser o que eu quiser, é um bocadinho como a metáfora da vida, não é? No outro livro que eu editei... Eles têm uma pedra gigantesca na cabeça. Esta é uma pedra gigantesca na cabeça, que às vezes acontece. Às vezes acontece. Olha, um em cima do outro, já é uma cena um bocado... Também às vezes... Pronto, às vezes acontece. Aquela parte que tu dizes que nunca viste na redação, portanto, a pedra em cima da cabeça levaste, a parte de uns em cima dos outros... Nunca vi, isto é puramente verdade, nunca vi. Mas pode acontecer, vamos supor. Mas se quiserem também podemos alterar a ordem, como quiserem. Para todos os gostos. Como quiserem, a pessoa tem a mente aberta e está tudo certo. E no outro livro, que editei na altura, antes da pandemia, foi ali 2 meses antes da pandemia rebentar, pelo menos em Portugal, nós entrevistámos, foi a 4 mãos, foi com outra autora, e entrevistámos a Fernanda Freitas, que deu uma definição de felicidade absolutamente inacreditável, que é: a felicidade é a Legolândia. Porque com as peças de Lego tu podes pôr aqui, mudar tudo o que tu quiseres. E é sempre diferente, mas estás sempre a acrescentar. E estás sempre a fazer aquilo que tu achas que faz sentido. E isto foi muito ao encontro daquilo que eu já imaginava e que já tinha na minha carteira com a peça do Lego. E, portanto, quando estou naqueles momentos mais incertos e olho e penso, isto se calhar vai dar uma grande asneira, isto não vai correr bem, eu saco da peça do Lego, se eu estiver naquela mala, ponho em cima da mesa... Olho para ela e penso, o que é que eu posso construir a partir daqui? E começo a acrescentar peças. E é aí que funciona. E és supersticiosa, ou seja, se construís de uma maneira que depois corre bem, dizes, agora já não mexo mais os bonecos, não é? Não. Sou muito flexível. Não. Eu trabalho na base do improviso também, do planeamento, mas depois tenho que deixar espaço algum para o improviso e para a espontaneidade, senão não funciona, não é? Sim. Portanto, perde-se o caráter humano aí. E isso também é de líder. Perceber e adaptar. Sabemos ser as peças, mas não é preciso. Sempre. Giro um Lego. Bom, vamos à nossa... Isto já tem 40 anos. Este tem 40 anos, seguramente. Portanto, acho que o Lego já nem faz estas peças. Depois, os bonecos Os bonecos já são muito hardcore. Sim, esse boneco assim com um ar... Este boneco está com ar de cavernas, parece um português também dá 40 ou 50 anos. O bigodaça, isso é uma bigodaça dos anos 80, claramente. Olha, e o cabelinho aqui, sim, com a franjinha, não é? Da senhora. Nitidamente. Sim, uma espécie de Beatriz Costa com... Isto é um bocado como as cadeias de fast food, adaptam os menus à realidade onde trabalham, portanto o Lego é exatamente a mesma coisa. Nunca percas isso, realmente é olhar para indivíduos dos anos 80, claramente. Olha, vamos passar aqui à nossa fase, que é a fase do algoritmo, certo. Que é a fase em que nós desenvolvemos aqui, com base em informações dos convidados, um conjunto de 3 hipóteses de vida se tu não tivesse tomado as decisões que tomaste. Certo. Portanto, ver se alguma... Se tivesse mexido as peças de Lego de uma forma diferente. Exatamente, exato. Exatamente. Em cada uma mexe uma peça. Agora vamos... Mexe lá. Agora, hipótese A, pronto. O senhor de bigode aí, a Beatriz Costa no outro lado. Mais ou menos a meio. Hipótese A. Patrícia volta de Bruxelas, mas decide que o seu tempo no grupo Global Media terminou e vai para a diretora de inovação, mas do grupo Cofina. Certo. Patrícia revoluciona completamente a informação no Correio da Manhã e na CMTV com o seu projeto de inovação intitulado "Se calhar começamos a confirmar a qualidade das fontes em vez de atirar boatos para o ar, pá."
Era o primeiro. Ok. O segundo, tens de mexer. O segundo tens de Ai, mexer, vamos portanto, o segundo agora. Então, peraí. Era esse. Agora mudamos. O segundo, Sim. exatamente. Portanto, Patrícia nunca esqueceu os seus tempos de glória no atletismo, mas também não queria abandonar o jornalismo. Assim criou o Notícia nas Horas, o primeiro jornal que é entregue às pessoas pela própria Patrícia, que calça os ténis e faz a estrada para entregar em mãos cada um dos seus exemplares. Já fiz isso. Já fizeste? Já fiz isso. Não era de jornal desportivo, mas já fiz isso. Numas festas de Tramagal, que se chamava Tramagal Intercultural, que foi uma coisa muito grande na Parece altura. um nome um bocado trava-línguas, Tramagal TIC, Intercultural. chamava-se TIC, Tramagal É melhor, Intercultural. é melhor, é exatamente. melhor. E nós fazíamos, foi na altura um projeto que desenvolvemos, uma folha de rosto que distribuíamos à noite com as notícias de todas as atividades que tinham acontecido durante o dia. Sorry. Pá, bom dinheiro nós gastámos no algoritmo. Não, quer dizer que o nosso algoritmo é muito bom. É muito bom. Repara. Mas é assim, a Lá como é que ele realidade. foi descobrir que a Patrícia teria gosto em fazer isto? Teria gosto em fazer isto. Nunca mais do que 5 km a distribuir Nunca mais, coisas, nunca só mais. no dia a seguir. Sim. Claro. Na altura também ainda não havia o relógio que contava os passos, sim. portanto, Aí já te ajuda. já estava. E agora, hipótese C, não sei como é que queres colocar o. Vou pô-los aqui pertinho, não é? Calor humano. Sim, sim. Claro. Epá, Muito este é bastante grande. Vamos aos cremes, pois. Ai, gente. Patrícia aborreceu-se quando publicou uma foto no Instagram com os cremes da Clarins e a Comissão de Carteira de Jornalistas veio chatear porque, e tal jornalista. Vai daí, largou o jornalismo e tornou-se uma influencer de sucesso. Para se vingar, criou um jornal a que chamou Jornal de Marca, que faz diretos e publicações com notícias carregadas de publicidade e tem mais audiência que a CNN Portugal. A notícia mais vista da última semana foi: CEO da TAP não foi ouvida pela Inspeção-Geral de Finanças porque só falava inglês. Marosca da TAP teria sido descoberta mais tempo, teria sido descoberta mais cedo se os inspectores da IGF tivessem aproveitado a promoção de 40% nos novos cursos da Wall Street Institute. Eu tenho de escolher um. Não, ou zero, porque isto, pá, ou zero. Um já o fizeste. Um já deitei por terra, não é? Abandonar o mundo do jornalismo para ser influencer. Para ter em publicidade e influência. Sabe, até porque nunca foi de facto um objetivo e isso nem era de cremes, era de batom, era um batom, uma porcaria qualquer, que estava no cantinho da imagem, que era só surreal. Não, assim por exclusão de partes opto pela primeira. Sendo que... E fazias um Portanto, favor à sociedade. a ver se eu me lembro. A primeira Era assim, peraí, era aqui. Boa Primeiro memória. era aqui. E ele, pá, a ver se treinar. Pronto. Estás a ver? E Treinámos ao também. mesmo tempo era um serviço à sociedade. Já viste? E ao mesmo tempo era um serviço à sociedade. Sabes que... como é que eu hei de dizer isto sem parecer uma coisa ou outra? Tudo só cresce consoante o interesse que se desperta por isso. E se calhar, nós enquanto sociedade, ou melhor, nós enquanto sociedade temos que dar espaço para que todos cresçam, porque vivemos em democracia, não é? E somos todos livres. Se calhar somos todos pouco informados, ou pelo menos uma franja pouco informada, para que não perceba que há uma lacuna nesta área. Certo. Mas quando eu há bocado vos dizia que tinha respondido a alguns jornalistas, cada vez tenho menos vontade de voltar porque vejo o que se faz, é porque generalizou-se muito a perspectiva do recebi uma notícia ou recebi uma informação, vou lançar e depois confirmo. Não é só exclusivo do Grupo Cofina. Bem sei, sim. Portanto, não é só exclusivo. Mas se calhar um grupo que cavalga mais essa onda, não é? Pode cavalgar mais, pode ter uma história já mais... Vais mais nesse atrás sentido. do... Quem é que foi o primeiro a dizer Exato, do aquela que... é a história do dar primeiro. Naturalmente, mas também deixa-me dizer complicado. que, e em nome do rigor e da isenção, que eu ainda continuo, eu não tenho carteira e não exerço a profissão de jornalista, mas serei sempre de base jornalista, é isso que me define, mas não é isso que me limita. Olhando para as últimas notícias, não encontro nenhuma que não tenha uma base de verdade. Há provas disso. Pois. Certo? Há provas disso. E o jornalismo serve também para denunciar essas questões. Sim. E, portanto, ao mesmo tempo, ainda bem que existe esse jornalismo, pode ser feito de maneira mais rigorosa. Pode e deve. Pode e deve. Mas as últimas coisas que eu tenho visto têm tido base de verdade. Está a desempenhar no papel, não é? Até porque quando há fumo há fogo, pode não ser um incêndio, pode ser só um piquenique, Com não é? uma frase, claro, Mas, com uma frase do Mário Mesquita, é o quarto poder, não é? Certo. A expressão. Às vezes quer ser muitos dos outros três. Mas é um poder, naturalmente que sim, e a comunicação social serve exatamente para equilibrar a sociedade. Claro que sim, acho que é fundamental.
Muito respeito, independentemente disso, por todas as pessoas que trabalham, são jornalistas, muito respeito por tudo o que se faz, concordando ou não. Claro. Boa mensagem, Patrícia. Vamos terminar como normalmente terminamos, que é fazendo a seguinte pergunta aos nossos convidados. Até tenho medo. Não, é muito simples. Se algum amigo teu te pedisse conselhos sobre mudança, quisesse mudar, estivesse com medo, o que é que tu dirias a alguém que está com esses receios, mas que sente que precisa de compra um balde de Lego. Por que não? Porque não? Acho que quando a pessoa tem que perceber porque é que quer mudar. Em primeiro lugar, tem que conhecer-se muito bem e tem que perceber porque é que quer mudar. Eu, quando mudei, foi numa altura em que fiquei doente e estava completamente prostrada numa cama e era uma ideia que eu estava a desenvolver há algum tempo, mas porque tinha tido outros convites, mas que não tinha desenvolvido o suficiente. E veio à minha ideia a frase: se isto acabasse hoje, acabava em bem, tinhas feito tudo aquilo que querias fazer na vida? E a minha resposta foi não. E eu, a partir daí, percebi que, sendo a minha resposta não, eu não podia adaptar-me a uma coisa que eu não permitia. Ou melhor, não podia adaptar-me a uma coisa, não podia queixar-me de uma coisa que eu permitia, não é? Portanto, se eu já não estava bem, ou se havia uma insatisfação minha em relação a alguma coisa, maior ou menor, mas que já estava a ser ao ponto de eu pensar nisso, eu não podia permitir e depois vir queixar-me. Portanto, em primeiro lugar, acho que as pessoas têm de se conhecer e têm de perceber se estão bem ou se não estão bem. Se estão bem, mesmo que aquilo seja o pior emprego do mundo, ou a pior situação da vida do mundo, a pior relação, isto funciona para tudo. Cada um é que sabe. Está tudo certo. Nós não somos mais felizes por andar a saltitar, dos 7 meses aqui, 2 anos ali. Claro. Não é nada disso. Se o governo for até ao fim, eu ficarei 3 anos. Se acabar amanhã, ficarei 6 meses. Está tudo certo. Há coisas que aí não dependem de mim. Mas se amanhã surgir uma oportunidade em que eu acho que possa contribuir, se calhar pondero. O que é que a mim me leva sempre a mudar? É a pergunta, por que não? Se eu analiso, se chego à conclusão que aquilo faz sentido e se no fim faço a pergunta, por que não? Eu percebo que tenho ali um problema. Por que não? Ok. E então qual é o exercício? É ver-me a desempenhar aquelas funções. Será que eu era feliz a fazer aquilo? Será que eu tinha competências para fazer aquilo? Então, e se eu fizesse aquilo, como é que eu fazia? Eu sou uma pessoa altamente analítica e vou a todas as questões antes de tomar... Compro mais rapidamente um par de sapatos de 200 euros do que tomo uma decisão em relação a mudar de emprego, por muito que pareça. E olha que a cena dos 200 euros por um par de sapatos é uma coisa que me causa urticária, porque eu sou muito forreta. Mas... Bem, quando ouviste falar de sapatos de 490, então deves ter ficado... Vai para todas as carteiras, não é? Mas se calhar percebeste isto, mas também mais facilmente comprava uns sapatos de 490 euros. Não, isso não comprava facilmente. E também percebeu porque é que depois não acabou por não ser daquele horário, não é? Claro, exato, não tinha 490 para comprar os sapatos, não é? Obviamente. Olha, a questão é, um par de sapatos é só um par de sapatos, não pode mudar a tua vida se te fizer mal aos pés, ou se te fizer bem. Mas tirando disso, não vai fazer mais nada. Claro. Isso é fácil. A roupa que tu vais vestir hoje é fácil, é uma decisão fácil. Falas isso porque não tens também como... mas tenho mais ou menos. Olha, não interessa. E tenho parafusos nos joelhos e não posso calçar aquilo que me apetece, por exemplo. Pois. Sim. E, portanto, se vem ter connosco e se nos causa ali a dúvida é porque alguma coisa já vai acontecer e porque nós não estamos bem. Quando há uma dúvida, há qualquer coisa que temos que resolver e que temos que conhecer. Mas ao mesmo tempo até pode estar bem, não é? Podes conhecer ali de repente uma coisa que ainda achas que ainda pode ser melhor ainda, não é? Eu era muito feliz na TVI, fui muito feliz na TVI a fazer o Diário da Manhã durante 10 anos, porque é um horário difícil e nós adaptámos o jornal àquilo que nós gostaríamos de ver em casa. Eu e o editor fazíamos uma equipa incrível, porque nós percebemos, ok, estamos aqui e vamos ficar aqui. Porque a TV é uma empresa, é uma instituição. Os colaboradores têm que cumprir os desígnios da instituição. Nós temos de fazer isso. E na Renascença é a mesma coisa, portanto é tudo certo. Se agora de repente resolverem que vocês já não fazem este podcast e fazem outro, ou que vão fazer outro horário, é o desígnio da instituição. Portanto está tudo certo. Agora... eu posso ser mais feliz, eu posso conhecer mais coisas, aprender mais coisas. Se eu tivesse ficado num estúdio de televisão, de certeza que eu continuaria a ser muito feliz e continuaria a conhecer muitas pessoas todos os dias porque recebia imensos convidados. Não se equipara àquilo que eu ganhei depois de ter saído. Porque, se calhar não estava aqui convosco. Graça.
Corre bem não se equipara ao que eu ganhei. Ia seguir um ponto baixíssimo da vida dela. A seguir repara como não estaria convosco. Não se diminuam. Ela diz assim, eu gosto muito de paridade. Eu vi um podcast apresentado por 2 gajos. Que estão a ouvir uma mulher. Exato. Portanto, olha, aconteceu no último Conselho Europeu em Bruxelas. Estavam 5 homens que compunham a equipa técnica e estava eu a tirar fotografias e disse, olhem para isto! O que é isto? É um chá, o que é um chá? Olhem para isto, sabes? E, portanto, não se equipara. Porque aquilo que eu cresci, aquilo que eu conheci, o que aprendi e que aprendo muito todos os dias, seguramente que eu não podia fazer ali. Mas se tivesse ficado ali, tinha aprendido outras coisas. Claro. Está tudo certo. E tinha estado na gênese de outro desenvolvimento, outro nascimento de canal de televisão. Não sabemos o que é que pode acontecer. Agora, eu tomo decisões. E estou habituada a tomar decisões. Eu tomava decisões na televisão em milésimos de segundo. Agora posso ponderá-las um bocadinho mais. Se eu me enganasse o nome de alguém na televisão, era uma decisão minha, ou se eu resolvesse dar ali uma bacurada qualquer, era uma decisão minha que punha em causa não só a minha vida, como a vida de outra pessoa. Portanto, é muito fácil destruir a vida de alguém. E aqui acaba por ser a mesma coisa, só que eu posso ponderar mais. Mais calma. Muito bem. Patrícia. Obrigada. Muito obrigado. Não, obrigado nós, a sério. Obrigado. Excelente conversa. É verdade. Não se esqueçam, vídeo de 2013 de jornalista levar com pedrada na cabeça e ir à comissão de carteira de jornalistas bisbilhotar os processos contra pessoas que metem fotos nas redes e coisas do género. A ver se encontramos alguma coisa gira. Quanto a nós, até para a semana. Mais um vídeo. Até para a semana.